Né? 3, 2, 1. Olá, meus irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja na sua casa. Uma excelente noite para você e para a sua família. Com muita alegria estamos juntos mais uma vez com o programa A Bíblia e a Família. E eu quero te convidar já de imediato para nós orarmos ao nosso Deus e darmos início à nossa programação. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome para todo sempre. Nesta oportunidade queremos te dar louvores e pedir ao Senhor, fale aos nossos corações, fale ao coração desta família, deste homem, desta mulher que nos ouve neste momento, Senhor. É o Senhor que é o dono de tudo, é o Deus que está no controle de tudo. E pedimos, fale aos nossos corações nesta oportunidade. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. O programa A Bíblia e a Família, que é o programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E Deus tem nos presenteado com este programa, com essa oportunidade de aprender mais da palavra de Deus e a nossa família ser abençoada por esta palavra. E nesta noite nós temos a honra e a graça do nosso Deus de ouvirmos mais da exposição da palavra de Deus. E nessa noite nós temos um convidado especial, mais uma vez está conosco, o nosso irmão em Cristo, amigo em particular, José Adriano. Eu já gostaria de ouvi-lo nesta saudação inicial. José Adriano, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bíblia e a Família. Amém, Josimar, Pai do Senhor para você e a todos aqueles que nos assistem. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez para expor um pouco da palavra do Senhor. Muito bem. Nós já tivemos outros momentos com o irmão José Adriano, é uma bênção, e nesta noite não vai ser diferente. Deus tem uma palavra ao seu coração, Deus tem algo especial para você, para a sua família. E antes de nós ouvirmos a exposição da palavra de Deus, queremos mandar um forte abraço ao nosso pastor Djalma Silva, sua muito digna esposa, irmã Givanete, são os nossos líderes espirituais aqui da nossa igreja, aqui em Santa Rita, uma igreja que realmente tem o propósito bem expresso, que é ser semelhante a Cristo, tem se dedicado muito na palavra de Deus, no aprendizado e no ensino da palavra de Deus. Então é uma alegria servir ao Senhor nesta igreja, e você sendo privilegiado de receber de Deus, da parte de Deus, o ensinamento da palavra do Senhor. O programa Bíblia e a Família é isso, é Bíblia e a família. Então você nesta noite é um privilegiado. Irmão Adriano, queremos aprender um pouco hoje, através da palavra de Deus, a respeito de um assunto que é muito claro na Bíblia e é um assunto que deveria fazer parte de toda a família. Nós queremos ouvir da palavra de Deus hoje subordinado ao tema: uma família que busca Cristo desfruta de milagres. Uma família que busca Cristo desfruta de milagres. Nós temos vários exemplos bíblicos e queremos aproveitar o conhecimento do nosso irmão José Adriano para ele nos apresentar exemplos de famílias que realmente buscaram a Cristo e desfrutaram dos milagres de Deus. Irmão José Adriano, fique à vontade, estamos diante de muitas famílias que carecem de ouvir esta palavra. Fique à vontade, a Bíblia aberta, o coração aberto. Amém. E vamos à exposição da palavra de Deus. É um tema muito relevante, irmão Josimar, porque uma família que busca a Cristo jamais ela sairá decepcionada. Perfeito. Mas, ao contrário, ela vai desfrutar de milagres, porque Jesus ele está disposto. Jesus ele quer transformar vidas, famílias, pessoas, e aquele que se dispõe a buscá-lo, a sua presença, se humilhar diante dele com um ato de adoração, com certeza. A Bíblia traz exemplos de homens e mulheres que buscaram a Cristo e viram
a mudança na sua família. Uhum. E o texto a qual nos dá para nós esboçarmos na palavra do Senhor é um pai que está descrito esse texto não só em Marcos, a qual nós baseamos, Marcos capítulo 9, 14 a 27. Marcos 9, ok. Mas também nós encontramos essa referência em Mateus 17 e em Lucas capítulo 9 também. Uhum. E nós queremos andar por esse texto e ver o que é que esse pai, quais foram a atitude desse pai, O que levou ele até a buscar a Jesus, Uhum. né? Como se encontrava o seu filho e qual foi a resposta que Jesus deu Qual a a esse resposta? pai. Perfeito. Né? E o que é que estava causando este mal nesse jovem. E o texto ele vai trazer tudo isso para nós. Muito bem. Marcos capítulo 9, Versículo 14 ao 17, ao 27. 14 ao 27. Posso ler? Pode sim. Eu vou fazer a leitura, o irmão José Adriano vai fazer a exposição desse texto. Do versículo 14 até o versículo de número 27. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Versículo 19. E ele respondendo-lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. Perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. É um texto belíssimo, né? Eu aprendi muito estudando esse texto, porque eu fico me perguntando quão amor esse pai tinha para com seu filho e quão sofrimento essa família estava passando. A infância, como nós sabemos, ela se inicia desde o nascimento até os 12 anos. E a resposta a Jesus, a pergunta que Jesus fez para esse pai foi: desde quando ele está sofrendo deste mal? Versículo 21. Aí ele diz: desde a infância. A gente vê, e logo quando nós voltamos um pouco, Jesus estava no Monte da Transfiguração, enquanto os outros discípulos que não acompanharam Jesus ao Monte da Transfiguração, antes de Jesus descer, esse pai, eu acredito que ele foi buscar Jesus, só que Jesus não encontrou Jesus. Jesus estava no monte. E pediram para que os seus discípulos desse a resposta àquilo que ele precisava. Quando Jesus desce do monte, estava lá os escribas naquele debate, provavelmente
discutindo entre si o motivo pelo qual os discípulos não conseguiram dar resposta àquele pai, no caso, a libertação daquele filho. Sim. Né? Provavelmente pode ter sido isso, aquela discussão. E com certeza eles tentaram. Porque o pai disse, eles não conseguiram, mas eles tentaram. Meio que como passar uma vergonha, talvez o escriba estava ali, meio que envergonhando eles, né? Só que esse pai sai do meio da multidão, no versículo 17. Versículo 17. No 16, Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? Aí um homem sai do meio da multidão, versículo 17, e diz, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. O espírito mudo. A causa da enfermidade deste jovem era um espírito maligno. O texto é claro. Só que primeira pergunta que nós podemos, o próprio texto traz: a quem devemos recorrer quando os problemas surgem? Okay. Esse pai disse que ele estava sofrendo desde a infância. Desde a infância. Quanto tempo esse pai levou para cair em si que Jesus realmente tinha a resposta, a solução. A solução para aquela causa? Será que esse pai não buscou em outros meios a cura deste jovem? Eu acredito que sim. O texto não diz, mas eu acredito que sim, que talvez ele buscou em outros meios a libertação desse jovem. Contudo, não obteve êxito. Mas a resposta está: a quem devemos recorrer quando os problemas surgem? A Jesus. A Jesus. Nós vamos ver isso no texto. Continuando o versículo 18, o pai vai descrever que situação esse jovem passava. Só que, Josimar, no versículo 19, Jesus vai trazer algo que deixa muito claro o porquê de tanto sofrimento. Ok. Que leva o sofrimento das pessoas. Jesus o sofrimento à tona naquele momento era desse pai. Mas Jesus está falando no contexto geral, é a mesma causa. Ele, no versículo 19, ele vai dizer assim: respondeu Jesus, ó geração. Não é esse pai. Incrédula. É uma geração. É uma geração. Incrédula. Mas até aí fica meio assim. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Mas tem um texto que vai dizer: até quando sofrereis? Até quando vos sofrereis ainda. O sofrimento, ele está arraigado na falta de fé. A incredulidade é um dos meios que provoca o sofrimento. Perfeito. Quando eu vi isso aqui, tem sofrimento que faz parte da natureza, porque desde quando o homem caiu em pecado, isso faz parte do homem. Mas há sofrimento que é provocado pela falta de incredulidade. Pela falta de fé, porque, a incredulidade. Perfeito. Por a falta da incredulidade, por a incredulidade. Pela falta de fé. Pela falta de fé. Só que a fé, ela sendo praticada, é um ato de obediência. E logo uma pessoa que obedece à palavra do Senhor, ele vai evitar muito sofrimento e muita dor. É isso que eu entendo quando eu vejo isso aqui. Ó, geração incrédula. Geração incrédula. Será que nós podemos trazer esse contexto para os dias atuais? Será que podemos contextualizar o tempo que Jesus trouxe essa palavra para os nossos dias? Quantas pessoas hoje estão em sofrimento por falta de fé? Sim. E a falta de fé leva o homem à desobediência e à incredulidade. E os meios e as atitudes muitas vezes que eles tomam traz sofrimento não só para ele,
mas para toda a sua família, E a falta de fé provoca até o homem, leva o homem a pecar. a pecar. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, lembrei-me agora, eu esqueci o texto, mas o apóstolo Paulo falou assim: se você comer sem fé, você peca, Em Romanos. você está pecando. Porque se você comer e duvidar, Uhum. logo você pecou. Uhum. Pronto. Primeiro, Jesus desce do Monte da Transfiguração, vê Aham. aquele tumulto todo, faz aquela pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Uhum. Só que logo quando Jesus faz essa pergunta, um pai sai desesperadamente Uhum. e expõe a sua dor a Jesus. O seu desejo e a sua dor, né? O seu desejo é a sua dor. Uhum. Muito bem. O Aí- desejo dele era que Deus eliminasse aquela dor e ele já sabia como fazer. Era expulsando o espírito do seu filho. Perfeito. E eu quero ir lá para Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Ele vai trazer o mesmo texto. Uhum. É o texto paralelo. Como foi que esse pai chegou até Jesus? Uhum. Eu acredito que um coração muito dolorido de conviver, não foi só 1 ano, 2 anos, mas ele traz que desde a infância, esse filho, eu digo porque meu filho, graças a Deus, assim, ele não é de ficar doente. Uhum. Porém, no ano de 2022, se eu não estou enganado, 2022, ele passou por uma enfermidade que eu e minha esposa dava um remédio a ele para baixar a febre. Sim. Quando passava menos de 5 horas, a febre voltava Meu a Deus. quase 40 graus de febre. Quase 40. Teve um dia dia de sábado, estava tendo festividade da mocidade. Uhum. Eu vim para a igreja, quando foi 8h30, minha esposa liga, dizendo que a febre estava altíssima. Altíssima. Eu fui correndo para casa. Uhum. Desestrutura toda a família. né? Porque quando você vê seu filho... E outra coisa, no outro dia nós levamos... Isso foi num sábado, num domingo, e a febre continuava Meu e não Deus. passava. Quando foi na segunda, nós fomos no hospital levar ele. E eu tive que medicá-lo. Uhum. E a febre baixou. E eu não tive nem resposta, nem para dizer assim, não, vou verificar como é que ele está, fazer algum exame nele. Sim. A resposta foi, volte para casa. Meu Deus. E ali eu voltei, Uhum. só que no meio do caminho, a minha esposa ligou para uma serva do Senhor, Uhum. a gente expôs a situação do nosso filho, e ela pediu que nós fôssemos numa clínica, nós fomos, e a garganta do nosso filho estava muito inchada, muito. Eita. Uhum. Foi só o médico, foi até uma doutora, quando abriu a boca dele, quando olhou, já detectou o problema. Uhum. Passou os remédios corretos, ele tomou e logo ficou Uhum. sã. Aí eu fico pensando, o pai quando vê um filho em sofrimento, Sim. a vontade dele é que ele tomasse o lugar do filho. Verdade. A gente não pode fazer isso. Uhum. E esse pai, ele sai do meio da multidão e ele diz aqui, versículo 38 de Uhum. Lucas capítulo 9. Um homem da multidão bradou, Uhum. a expressão bradou, mestre, rogo-te que des atenção ao meu filho, pois é o único que eu tenho. O único que eu Ele chegou bradando ali. Bradar é como se fosse um grito muito forte. Um grito, exato. E outra coisa, ele aqui declara que era o único filho que ele tinha. Sim. E desde a infância está convivendo com isso. Uhum. Porém, o homem, o sofrimento que Jesus fala, ó geração incrédula, até quando sofrereis? Quer dizer que o sofrimento ele está inerente à falta de fé. Falta de fé, incredulidade, ok. Esse é um dos problemas que pode acontecer em relação ao sofrimento. Uhum. No versículo 21 e 22, é onde Jesus faz a pergunta a ele. Uhum. Né? Pergunta Quanto tempo? há quanto tempo fazia que aquele jovem estava passando por aquele mal. Uhum. O pai responde, Desde a há infância. quanto tempo ele está assim? Jesus perguntou ao homem.
E desde a infância, respondeu ele. Desde a infância. Esse pai convivia. Aqui o texto ele não mostra a mãe. Sim. Mas eu acredito que a mãe Sim. passava também. Essa Passava família passava todo a esse mesma sofrimento. situação, sim. Aí eu faço uma pergunta até para o irmão Josimar. Como era a convivência desse jovem no período da infância em relação às outras crianças? Meu Deus. Será que eles conviviam, brincavam junto, corriam junto? Ou eles rejeitavam? Sim. Porque o pai diz que, no próprio versículo 22, assim, muitas vezes, Muitas vezes. não foi uma, nem duas, nem três, muitas vezes, o espírito que trazia aquele problema de que ele era Mudo, né? mudo, Uhum. o tem lançado aonde? Olha o sofrimento Meu Deus. que esse jovem passava, e o pai via tudo aquilo e não podia fazer nada. Lança no fogo e na água, qual era o objetivo? Matá-lo. Destruir, matar. Tem um texto que no Evangelho de João, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, uma família que busca Cristo desfruta de milagre, de prosperidade. Prosperidade no aspecto macro mesmo. Sim. Aí o pai responde, para matá-lo. Mas se podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quanto tempo esse jovem sofria? Meu Deus. Desde a infância. Desde a infância. O que é que o pai poderia fazer até então? Nada. Porque era uma doença inerente, devindo de um espírito maligno. E tudo que o pai poderia fazer é para evitar as consequências, não resolver a situação. Não resolver. Imagina esse pai ficando 24 horas de olho nesse menino. Porque ou talvez pagando alguém. A gente não consegue imaginar. Esse menino, ele é preso espiritualmente e com certeza preso fisicamente. Ele não tinha a liberdade de brincar contra. Eu acredito piamente nesse contexto. Quando o pai via um lago, já tem aquele cuidado. Não podia pescar, não podia Podia levar o menino para pescar. Pois é, Meu esse Deus. é o sofrimento desse jovem, desde a infância. E nós podemos dirigir a você, pai, que está passando por algum problema com seu filho, mas o conselho que a palavra do Senhor traz para você, para mim, é não desista do seu filho, lute por ele, ajude-o, que com certeza você desfrutará de milagres. Busque a Cristo, com certeza. Essa situação, esse pai, o problema desse filho era espiritual em relação a esse espírito maligno. Mas eu não sei qual é o seu problema. Quem sabe o seu filho é envolvido em drogas e você tem aconselhado, tem lutado para que seu filho não entre neste mundo ou que o seu filho saia dessa situação. O segredo é, não desista do seu filho, logo não desista da sua família. Veja o exemplo desse pai. E meio a tanto sofrimento, chegou um dia que ele foi a pessoa certa. Ele foi a Jesus e expôs o que ele estava passando. A pessoa certa, a Jesus. Porque, Josimar, eu como pai, eu posso tomar conselho, posso ir a um amigo. Sim, sim. Só que os recursos dos meus amigos, do homem, ele é limitado. Vai chegar um certo momento que não consegue. Esse pai poderia até pagar alguém, ou ele mesmo, que cuidasse do filho. Mas não impedia que o filho entrasse naquela situação de transe ali, que o espírito de possessão. Não impedia. Não dá. Mas quando ele leva até Jesus, aí as coisas começam a tomar outro rumo. Perfeito. O segredo é levar até Jesus. O segredo é buscar a Jesus. Talvez outras decisões são até mais fáceis de tomar, né? Abandonar. Desistir.
de abrir mão, de expulsar de casa, um exemplo, né? De expulsar de casa, de colocar no reformatório. Talvez são decisões mais fáceis, mesmo diante do sofrimento. São situações, são atitudes mais fáceis. Mas a mais legítima é Cristo. É Jesus que liberta. Você pode buscar conselho dos seus amigos, sim. Ajuda, mas é não esqueça do principal, Cristo. E aí vem agora o versículo 23. O versículo 17 nós vimos que ele saiu do meio da multidão. O versículo 19, Jesus expõe o problema daquela geração. Que é a incredulidade. O versículo 20 e 22, o texto expõe o sofrimento daquele jovem, desde a infância. Mas no versículo 23, as coisas começam a mudar. O versículo 23, porque antes ele diz assim, mas se tu podes, uma condição, se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, se tu podes. Ele colocando Jesus em uma situação de que se ele pode ou não pode. Eu entendo assim que ele tinha ido para os discípulos, sim, que andava com Jesus. Não conseguiram. Ele disse, pronto. Será que ele pode? Será que ele pode? Se tu podes. Jesus disse, vamos recapitular a pergunta. Vamos reverter, vamos melhorar isso. Vamos melhorar essa pergunta aí. E disse Jesus, se tu podes. Não, Jesus podes assim, crer. Porque ele disse assim, mais uma adversativa, né? Ou porém, aí, se uma condição, podes, o verbo aqui, poder, né? Fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus repete a pergunta dele, se tu podes, disse Jesus, tu podes crer. Tudo é possível àquele que crê. Se a incredulidade, se o sofrimento está entrelaçado à incredulidade, a geração incrédula, a fé, ela traz justamente o oposto. Porque se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. O segredo de uma vida próspera, eu quero deixar bem claro aqui, não é ter dinheiro. Porque muitos têm dinheiro e é infeliz. Não é próspero. Perfeito. Prosperidade é algo que traz felicidade. E felicidade verdadeira não depende de circunstâncias. Não depende. Perfeito. Depende se ele está em Cristo Jesus. Perfeito. Que é a verdadeira felicidade do homem. Felicidade é você ter uma família estruturada. Poder dizer assim, isso é ostentação, não é ter vários carros na garagem ou na sua mansão e na sala com a Ferrari. Não é isso. Não é. Mas é ter uma família estruturada diante do Senhor Jesus. Isso é prosperidade. Por isso, tudo é possível que crê. Jesus agora, ele abre o leque. Qual é a situação que você está passando? Qual é o problema que você está enfrentando? Não se preocupe, creia. Que tudo isso vai ser resolvido. Por isso, se a incredulidade traz o sofrimento, a fé traz a felicidade e a alegria. Aí vem o versículo 24. Como devemos chegar a Jesus? Olha, tem um texto na Bíblia que é lá em Marcos capítulo 5, vai falar sobre Jairo. Sim. Jairo, ele era o chefe da sinagoga, né? E como chefe da sinagoga, ele tinha um papel fundamental na sinagoga. Sim. Era ele que cuidava administrativamente ali. E para um mestre, para uma pessoa que cuidava ali, que zelava, que administrava a sinagoga e ia até Jesus, ele estava colocando em risco a sua reputação, o seu status. Só que esse pai, no capítulo 5 de Marcos, ele vai dizer que ele era... Vamos lá, eu leio o texto porque estou esquecendo de uma frasezinha, mas
Diz assim o versículo Principais da sinagoga, versículo 22, por nome Jário, vendo, prostrou aos seus pés. Aqui diz que é o dirigente da sinagoga. Dirigente, Principal da sinagoga, dirigente da sinagoga. Imagine. E aí, qual era a decisão dele? A filha dele, 12 anos, 12 anos, estava terminando a sua infância. Exatamente. Estava moribunda em casa, deixou com a mãe e ele despiu-se do seu traje de dirigente da sinagoga, aquele orgulho que ele trazia, e colocou de lado o ego e foi até Jesus para que Jesus fosse em sua casa restaurar a saúde da sua filha. Ele ali, ele quebrou várias barreiras. Sim. Porque, imagina só, um dirigente da sinagoga, o que é que os escribas iam falar dele? Sim, Será que ia aceitar sim. ele novamente na sinagoga? Como está escrito lá em João capítulo 9, aquele homem que desde a infância nasceu cego, Sim. que a cura dele, aí ele foi até o mestre da sinagoga lá e expôs aquela situação. E o pai dele, o que é que aconteceu? Eu disse, não, pergunta a ele. Ele já é de maior. Ele já é de maior, porque ele estava com medo de ser retralhado lá e não participar mais. É verdade. Só que aqui é um dirigente da sinagoga. Mas mesmo assim, ele disse, não, a minha filha está passando muita dificuldade. Eu vou realmente nesse Jesus que eu tanto escuto. E ele vai, só que no decorrer do percurso, a notícia é, não incomode mais o mestre. A tua filha está morta. Jesus olha para Jairo e diz assim, ó, não tema, crê somente. A fé, no momento da adversidade, ela é importantíssima. E quando nós buscamos a Jesus, não desistemos. Vamos até o fim. Porque a família que busca Cristo desfruta de milagre. E Jairo viu o milagre na sua casa, sua filha sendo ressuscitada. E aqui podemos trazer outro exemplo, irmão Josimar. A mulher cananeia. Sim. Está lá em Mateus capítulo 15, e o versículo 21 a 28. Que ela vai até Jesus, sabe que Jesus está ali. E os discípulos pedem para que Jesus a despede ela. Só que ela ali insiste. E a causa da filha dela era um espírito também maligno. Exatamente. E ela insiste tanto. E Jesus disse assim, ó, mulher, nem Israel vi tamanha fé. Grande a tua fé. Vai em paz, a tua filha está curada. A atitude dessa mulher em insistir aos pés de Jesus, ela chegou arrogante. Jesus, eu quero isso. Não. Pôs Jesus na parede. Não pôs. Ela se humilhou. Prostou Jesus e assim, adorou. olha, não é mister dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Humilhar-se. Ela estava prostrada prostrou diante do Senhor Jesus. Jairo do mesmo jeito. Sim, ele Jairo prostrou-se e expôs a Jesus. Deixemos o orgulho, o manto do orgulho de lado. É uma demonstração de dependência De Cristo. Aí, esse homem, nós vemos que ele se humilhou, como quando ele diz assim, no versículo 24. Jesus foi 24. Se tu podes crer, tudo é possível que crer, né? Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Nessa versão, ele clamando com lágrimas. Chorando. Humilhando-se aos pés na presença do Senhor. Como devemos chegar a Jesus? É com orgulho, soberba? De maneira nenhuma. Nos humilhando. Chorando, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes dele.
expondo a Cristo as nossas necessidades. E ele diz mais claro, ele reconheceu. Ele reconheceu. Quando nós não reconhecemos as nossas falhas, é muito difícil. Mas quando nós reconhecemos as nossas falhas e pedimos ajuda, olha só o que ele fez. Ele humilhou-se, né? Clamou, como a versão diz, com lágrimas. Ele disse, creio. Mas no mesmo tempo ele disse, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Aqui nós podemos ver, ele humilhou-se, ele teve fé, uma fé em ação. Sim. Reconhece Jesus como Senhor, né? Creio, Senhor. Sim. Creio. Reconhecer Jesus como Senhor é muito importante. Se submeter ao senhorio de Cristo. Reconhecer que há uma necessidade a sanar a minha incredulidade. Ajude a vencer a minha incredulidade. Devemos reconhecer as nossas fraquezas e buscar em Jesus o nosso fortalecimento. Foi o que esse pai fez. Eu creio, Senhor. Com lágrimas nos olhos, eu creio. Mas ajude-me a vencer a minha incredulidade, mesmo com tão pouca fé. Mas ele expõe a Jesus a sua limitação, a sua fraqueza. Ele entendeu o que Jesus disse. Jesus disse. Da geração incrédula. Ele entendeu que o problema estava nessa incredulidade. Ajude-me, Senhor. Ajuda, perfeito. No meio dessa geração incrédula, ajuda a minha incredulidade. Me ajuda a melhorar. Eu creio. Mas ajude-me. Eu creio, mas ajude-me a sair dessa situação difícil. Perfeito. E aí o versículo 25, que no versículo 24, ele expõe essa necessidade. Uma família que busca a Cristo desfruta de milagre. Mas quais são os passos? No meio da dificuldade, buscar em Cristo o refúgio. No meio da dificuldade, reconhecer que nós precisamos de ajuda e de fé. No meio dessa diversidade, expor a Jesus as nossas fraquezas e o nosso sofrimento. E no meio dessa adversidade, ter fé faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. E humilhar-se, colocar fé em ação, reconhecer o senhorio de Cristo e pedir ajuda a Ele. Aí, a partir do 25, primeiro nós deparamos com aquela situação. Um jovem, que desde a infância, está passando por aquele mal, o espírito, aonde o apanha, o lança ele na água, no fogo. Quantas cicatrizes esse jovem tenha? De queimadura. E esse pai expôs. Aí nós agora vemos Jesus agora não só Jesus agora está sabendo, não é que Jesus não saiba, mas Jesus ali está recebendo resposta da sua pergunta. Jesus expôs que a incredulidade fazia parte daquela geração. Só que agora Jesus está falando com o próprio pai. O problema não está só no filho, também está no pai. A incredulidade. Por isso ele disse, ajude-me a vencer essa incredulidade. Aí no versículo 25, Jesus agora começa a agir. Antes o problema exposto. Tem um texto na Bíblia que é Mateus capítulo, que fala sobre a oração. Ele diz assim: quando fores orares, Mateus 6. Entra no teu quarto e teu pai e Deus que está no céu. É Mateus 6,6. Ele vê ou ouve? O que é que está dizendo aí? Ele vê. Ele vê. Ele vê o que está em oculto. O que está em oculto. Você entra no seu quarto. O ato de dobrar seu joelho. Não é nem um falar. Não. Mas o ato de dobrar o joelho é um ato de reconhecimento. Que eu estou reconhecendo que eu dependo dele. Estou reconhecendo que eu preciso dele. Por isso, nós expor as nossas dificuldades a Cristo, as coisas começam a tomar agora outro rumo. Exatamente. E Jesus agora começa a agir. Versículo 25.
Quando Jesus viu que a multidão estavam se amontoando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais, um advérbio de tempo, nunca mais entre nele. Essa expressão aqui é extraordinária. Uma ordem Dada por Jesus, ninguém faz voltar atrás. Creia, meu irmão. Glória a Deus. Essa sua situação, esse momento que você está passando, se você levou até Jesus, acredite que a posição de Cristo é trazer resposta para o teu problema e sanar este mal que está acontecendo na sua família, em você ou no seu filho. E Jesus ordenou. Quem ordena é quem tem autoridade. Lembro-me muito bem quando eu estava servindo o exército, o soldado EV, aquele que está iniciando, o soldado engajado, aquele que passou já pelo treinamento e alcançou o nível maior. Existe o cabo, o sargento, subtenente, segundo e primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, general. Aí vai general de estrela, general de brigada. Cada degrau ali é uma autoridade que ele exerce sobre o outro. E no exército não existe isso. Faça isso e vocês, soldados, eu não faço. Uma ordem dada, ela tem que ser cumprida. E dá ordem quem tem autoridade. Quem está revestido daquela autoridade. Imagina você estar diante de um juiz. O juiz diz assim: a sentença é essa. Você vai contestar aquela sentença? Diante dos autos, diante dos autos, com todos os recursos já expostos, tudo mais. Uma vez terminando todos os recursos, a sentença ela tem que ser cumprida. Martelo batido. Martelo batido. Pronto. E aqui estamos diante de quem? Diante de Jesus, aquele que tem todo o poder, no toda céu e na terra, que criou todas as coisas, existe por Ele e para Ele. Sem tudo que existe, nada se fez se por Ele não fosse. Perfeito. A carta de Colossenses é clara em trazer isso. E aqui, quem ordenou? Foi os discípulos? Foi os escribas? Não. Quem foi? Jesus. Jesus ordenou. E qual foi a ordem de Jesus? Nunca mais entre nele. Saia e não volte mais. Se desde a infância aquele jovem estava passando por aquele problema, a partir daquele momento, aquele mal jamais poderia atingir aquele jovem. Nunca mais entre nele. Aí Jesus trouxe libertação. Sim. Libertação de quê? Do espírito maligno. Nunca mais entre nele. Restauração. Sim. Não é só uma restauração espiritual, mas emocional, física, porque ele não era surdo e mudo. Sim. Obviamente, aquele problema já não existia mais. Ele ia aprender emocional, a falar. Já não existia mais. As pessoas iam olhar para esse jovem diferente. Ele via água, não ia mais para se afogar. Via o fogo, não ia mais se jogar no fogo. Há uma libertação, há uma restauração. Restauração moral. Uma restauração de dignidade, de paz e salvação. Salvação. Jesus trouxe salvação a esta família, a este jovem. E no versículo 19 e o versículo 27, Jesus demonstrou misericórdia, amor, compaixão e cuidado. Como é que eu vejo isso? Quando aquele homem expõe a Jesus, porque primeiro Jesus expõe aquela geração incrédula. Jesus disse: geração incrédula, até quando sofrereis?
Não traga esse menino aqui. Não. Como diz nosso pastor, 1000 vezes não. 1000 vezes não. 1000 vezes não. Tragam-me o menino. Traga-me o menino. Isso mostra empatia, Sim. amor, compaixão, bondade, misericórdia. Uhum. E no versículo 27, depois que Jesus ordena que aquele espírito mudo e surdo, aquele espírito imundo, saia daquele jovem e nunca mais entre nele, aquele espírito agitou tanto aquele jovem, com violência. Versículo 26, né? O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Ele não pôde resistir à ordem. Por isso, meus irmãos e amigos, quando Jesus dá uma ordem, tem que ser cumprida. Esse seu problema diante de Deus é nada. Não existe nada impossível diante de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. E versículo 27, quando nós concluímos o que Jesus demonstrou. Primeiro, a ação de Jesus ao problema apresentado. Sim. Trouxe libertação, restauração e salvação. No versículo 19 e 27, nós vemos Jesus demonstrou misericórdia, amor, compaixão e cuidado. Sim. Como é que eu vejo isso também? Aquele jovem ficou como morto. Quem o viu pensava que ele estava morto. Mas Jesus o tomou pelo quê? Pela mão. Pela mão. Tomou pela mão e o levantou. E ele ficou em pé. Primeiro, Jesus pôs a mão ali, um ato de misericórdia, compaixão. O levantou, o amor. O amor de Cristo levanta o homem de lá de baixo. Sim. E leva ele aos céus. E ele ficou em pé, cuidado. E lá em Lucas vai dizer que ele entregou o filho ao seu pai. pai. Perfeito. Vamos ler esse texto? Lucas capítulo 9. E o versículo 9, 37, acredito que é. 30, 40, cadê? E quando chega um demônio, seu pai. Cadê? Deixa eu só encontrar aqui. 9:37. Quando o menino vinha. Então que eu vou da cá. Tendo ficado tão. 42. E 42. De que forma o homem aquele pai levou seu filho lá para Jesus? Uma vida de sofrimento, uma vida de caos, Sim. Emocional, espiritual, Sim. psicológica, um problema impossível para que ele resolvesse, um problema que há de muito tempo ele estava carregando. Sim. O problema não era o menino, mas era o mal que estava no menino. Sobre ele. Perfeito. Ele leva Jesus, ele se humilha aos pés de Jesus, Jesus dá a resposta, restaurando, curando, transformando, salvando, agindo com misericórdia, amor, Sim. compaixão e cuidado. E agora Jesus toma-o pela mão e levanta, ele fica de pé. Aí Lucas vai dizer, versículo 42, quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Que você entregue seu filho a Jesus, entregue sua família a Jesus, não importa o problema que ela está passando. Sabe o que vai acontecer? O que Jesus vai te devolver é uma família restaurada, um filho sadio, um filho curado. Você vai voltar com essa bênção em sua vida. Porque a família que busca Cristo desfruta de milagres. E isso eu vejo nesse texto, o amor de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus. Graças a Deus. E não é diferente dos dias atuais. Sim.
Leva a Jesus sua dificuldade e Ele vai te devolver bênçãos, transformação e restauração. Não importa o que sua família esteja passando, mas Jesus, Ele tem a solução. A família que busca Cristo desfruta de milagres. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que maravilha da parte de Deus ouvir a exposição da palavra do Senhor Jesus, e que esse exemplo familiar possa também fazer parte da nossa vida. Quando estivermos com alguma dificuldade, como esse pai teve, é procurar a Jesus, é buscar a Jesus. Porque quem busca Jesus, a família que busca Jesus, ela tem uma alta chance de desfrutar os milagres do Senhor. De desfrutar os milagres. Sozinho não dá. Às vezes os recursos aqui são muito falhos, são limitados, se esgotam. Agora, Jesus não. Jesus não. Jesus, Ele está pronto a todo momento, a todo instante, sem limites. O nosso Jesus, Ele derrama da sua graça, diz, e nós vamos desfrutar dos milagres do Senhor. É verdade. Que Deus nos ajude a compreender isso e a viver isso, a não fazer parte dessa geração incrédula. Incrédula, não. Não, mas que a nossa família possa viver de fé em fé. O justo viverá da fé, diz a palavra, e a nossa família precisa também viver desta fé, e com certeza esta fé vai fazer nós nos achegarmos a Cristo e desfrutar dos milagres do Senhor. Glória a Deus. Irmão Adriano, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, e queremos ouvir as considerações finais. Já quero agradecer pela oportunidade, sempre é um privilégio meditarmos na palavra, expor a palavra do Senhor. Desde já quero deixar a paz de Cristo para todos e que continue ouvindo o programa A Bíblia Família, e Deus continue abençoando a nós todos. Amém, glória a Deus. Estamos chegando no final da nossa programação, louvando a Deus pela vida do irmão José Adriano, que trouxe esta bela exposição da palavra de Deus. E eu repito mais uma vez, uma família que busca Cristo desfruta de milagres. Tá certo? Querendo mandar um forte abraço ao nosso pastor Djalma Silva, sua esposa, a irmã Givanete, são os nossos líderes e são os idealizadores deste programa. Então, um forte abraço para a nossa liderança, e também fazer lembrança aos nossos irmãos que, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, acione o seu sininho. Esse canal aqui é bem movimentado, nós temos os cultos sendo filmados e ao vivo, na terça, no domingo, nós temos o Circo de Oração ao vivo nas quintas-feiras à tarde, nós temos programação para as nossas crianças com o programa Kid, e nós temos este programa, a Bíblia e a Família. Nós também temos o programa de explicação da escola bíblica, é uma bênção. Então, sempre esteja conectado conosco, e com certeza você e a sua família será muito, mas muito abençoados. Tá certo? Deus em Cristo os abençoe. Quero convidar vocês a nós fazermos uma oração para finalizarmos esta programação. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome para todos sempre. Agradecido, Senhor Deus, por este momento, pela exposição da sua palavra, que esta sua palavra possa encontrar guarida nos corações dos seus filhos que ouviram e que estão conectados conosco, Senhor Jesus. Faça um milagre nesta família, desperta esta fé, porque uma família que busca o Senhor desfruta de milagres, e queremos desfrutar sempre dos teus milagres, Jesus. Permanece conosco, nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e até o próximo programa, a Bíblia e a Família.